Muito boa noite a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão, quarta-feira restaurativa do Respiração. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tiag Rian, e estou muito contente. Como toda quarta-feira, é sempre um prazer essa nossa sessão de quarta às 21, que leva o nome de restaurativa, porque estrategicamente é no meio da semana, é aquele momento estratégico de restaurar, né, de dar um tempo, né, ou se aprofundar no próprio tempo. Antes da gente começar, eu quero checar com vocês, e vocês puderem me dar um alôzinho, como é que está chegando o som, se vocês me ouvem ok, se está baixo, a voz. Pode falar no chat, se quiser abrir o microfone. Eu só fechei o microfone que tinha uma conversa atravessando, então só para não dar interferência aqui na gravação. Esse é o rapaz. Mas me sinalizem aí se o som tá chegando legal. Tá legal aqui pra mim, professor. Obrigado, Boni. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Tá um calor aqui no sul de Minas. Tá calor, faz frio, tá calor, faz frio, enfim. Bom, o pessoal tá entrando ainda, então esses primeiros minutinhos são para os recados iniciais, que são tanto de questões práticas e também de questões fundamentais aí que a gente vai estar compartilhando. Obrigado, Juliane. Então, a primeira coisa, sobre o som ainda, quem tiver fones de ouvido, eu recomendo muito, porque a sessão fica muito mais imersiva, você consegue mergulhar mais nesse trabalho. Se não tem o fone de ouvido, se está ouvindo com alguém no mesmo recinto, outra opção é a caixinha de Bluetooth, né, que já não é tão imersivo quanto o fone de ouvido, mas ajuda. E se não tiver mesmo, está tudo certo, o som do celular é o que temos. Na tela não vai estar acontecendo muita coisa no sentido que vai precisar da atenção de vocês. Lógico que eu vou estar aqui, vou estar tocando os instrumentos, vou estar olhando muitas vezes para frente, né, para a câmera, outras vezes eu estar olhando aqui nos meus pedais e nos meus maquinários aqui, mas não tem nada instrutivo na tela. O mais importante é realmente o áudio. Então, se você quiser, inclusive, deitar né, e colocar os fones e esquecer da tela, também é bem-vindo. Eu falei deitar, mas eu vou deixar isso claro. No primeiro momento, essa sessão a gente costuma fazer sentados, para que a gente passe um pouquinho de instrução, um pouquinho das partes assim técnicas mesmo, como é que isso vai acontecer, e explica um pouquinho o fundamento desse trabalho e tal. E depois a gente pratica, a gente já entra nesse processo imersivo do respiração. E num segundo momento eu vou estar sinalizando para vocês, dizer, olha, quem quiser então se deitar, fica à vontade. E não é raro, eu devo dizer, que ainda mais esse horário, né? A gente já está cansado, vindo de uma semana intensa, etc. Que em algum momento, de repente, você não ouve mais nada e já foi lá para Nárnia, está dormindo com os anjinhos. Maravilha! É o seu corpo se restaurando e cumprimos o propósito. É claro que se você puder, tiver condição de ficar consciente até o final da sessão, ótimo. Eu garanto que a sua noite de sono vai ser muito mais restaurativa e profunda. Se caso acontecer de você dormir durante a sessão, está tudo bem também. É o que o seu corpo precisava e a gente confia no processo. Essa sessão, então, como eu já falei, então eu falo toda a sessão, então peço a paciência de quem já ouviu, ou quem ouve isso toda semana. Ela é parte do nosso programa da Academia Viva, que é a nossa academia online de respiração funcional e terapia do som endógena. Endógena porque nós aqui nos valemos também, além da respiração funcional, a gente aprende vários protocolos, várias formas de respirar que têm efeitos diferenciados no nosso sistema nervoso. A gente, às vezes, né, comumente falando em respiração, a gente imagina que só tem uma forma de respirar,
ou mais lento ou mais devagar, ou mais intenso, né? Lento e devagar é ótimo, mas enfim, ou mais lento ou mais rápido. Se você está cansado, você respira mais rápido, se você está mais relaxado, você respira mais devagar. Mas tem N variáveis de formas de respirar. E só assim, para trazer ilustrativamente, cada forma de respirar, você vai estar influenciando o seu sistema nervoso de uma certa maneira. E isso vai mudar os seus marcadores químicos, elétricos, eletromagnéticos, né, inclusive. E isso significa que você vai sentir certas coisas, regular certas coisas. Então, eu diria assim que é uma panaceia de coisas. É como se a gente tivesse literalmente um controle remoto e a gente tem vários botõezinhos nesse controle remoto para estar conversando diretamente com o nosso sistema nervoso. Então, aquela metáfora, né? Respiração consciente, e aí eu adiciono, e os sons naturais da nossa voz são como se a gente estivesse se empoderando uma vez mais desse controle remoto que a gente pode estar programando. Então, vou dar um exemplo. Eu acordo ontem, fui lá, comi uma macarronada às 11h30 da noite e acordo meio, sabe, meio letárgico, meio sem energia. Então, e eu preciso produzir no dia, porque eu tenho reuniões, etc. Eu vou usar uma respiração que vai poder já acender esse fogo, né? Inclusive o fogo da digestão. Não recomendo comer uma macarronada às 11h30 da noite, mas às vezes acontece, né? Então, um outro exemplo, você está muito eufórico, está muito adrenalizado, então você precisa dizer para o seu sistema nervoso, acalma, relaxa, tranquilo. Não adianta só você falar, relaxa, tranquilo. Você precisa trazer os estímulos certos para o seu corpo se adaptar. Então, esses são os fundamentos desse sistema chamado respiração. Tá? Então, a nossa academia, nós fazemos 2 sessões por semana, ao vivo, que acontece nas quartas-feiras. Aconteceu hoje de manhã, às 6h30 da manhã, e agora às 21 horas. Todas essas sessões são gravadas, estão sendo gravadas, inclusive, e vão para a nossa área de membros, onde a gente tem, além das sessões de prática, as sessões restaurativas, as outras sessões que acontecem de manhã cedo. Tem centenas de sessões já na área de membros, já desde 22 que eu venho registrando essas sessões, 2022. Também tem as aulas, né? Então, muitas aulas, muitos mini cursos com objetivos específicos. Então, é uma área, uma Netflix da respiração funcional. Então, é muita coisa, realmente, é um conteúdo muito rico. E existe a possibilidade de você ser um membro da academia, tanto um mensalista quanto um semestralista. E uma vez por ano, mais ou menos, tivemos a primeira formação esse ano, fizemos a formação do sistema respiração, não da marca respiração, mas do sistema de respiração funcional em si, e a crioterapia. Então, estamos aí no processo de formar a primeira turma, temos alguns formandos aqui com a gente, muito bom. E essa formação está em curso e vamos ver como é que vai ser o ano que vem para quem se interessar, quem é já terapeuta ou simplesmente quer se aprofundar nesse assunto e quer ter uma ferramenta a mais para tanto trabalhar ou para si próprio, essa possibilidade também existe, tá bem? E além disso, quem quer apenas fazer essas sessões pontualmente, toda semana ela é disponibilizada. Temos um grupo que é a comunidade do Respiração, onde eu compartilho conteúdos gratuitos sobre respiração funcional, sobre, enfim, os assuntos que a gente fala. E é um grupo, uma comunidade bem fraterna. E ali eu compartilho sempre o link de inscrição para a nossa quarta-feira restaurativa. Pode ser que amanhã ou outra eu fure uma quarta ou outra, porque a vida é viva, mas a princípio, estamos religiosamente toda quarta-feira às 21 horas. Eu queria que vocês compartilhassem comigo no chat quem é a primeira vez. Aí eu já vou dar uns recadinhos de segurança e a gente já vai iniciar. Então, coloca aí para mim no chat, por gentileza, se é a sua primeira vez, fala eu, ou primeira vez, o que você quiser.
Ok, maravilha. Tem mais alguém que está pela primeira vez aqui com a gente? Muito bom, Maria Inês. Legal, Juliane. Tem algumas pessoas sem nome aqui. Eu, Vitor. Legal, Vitor. Bem-vindos. Ah, esqueci de dizer. A inscrição, como cortesia da Academia Viva, sempre te dá direito a trazer 3 amigos. Então tem um valor, né, simbólico de era 36, agora está em 26. Ela flutua, mas e aí você pode compartilhar com convidados. Quem é membro da academia, tanto mensalista como semestralista ou formando, também tem isso aí vitalício, né? Pode sempre estar trazendo até 3 amigos. E quem também se inscreve durante a semana pode fazer isso com a intenção de que mais e mais pessoas saibam que isso existe, porque é um tipo de serviço que a gente não está acostumado a ver por aí, uma academia de respiração. Como é que é isso? Vai me ensinar a respirar? Eu nasci sabendo. Só que não. A gente respira muito na reatividade. E a respiração é das funções autônomas, talvez a única que nós temos condição de fazer de uma maneira voluntária, ou seja, somática. Se eu falar para você, bate o seu coração um pouco mais devagar, está muito acelerado. Você vai olhar para mim e falar assim, não dá. Mas dá para você abaixar a rotação do seu coração de uma maneira via respiração. Então, de novo, a ideia, né, que nós temos um controle remoto de uma tecnologia tipicamente ou essencialmente humana. Os animais não têm isso. Os animais, eles fazem a autorregulação de uma maneira muito instintiva. Então, aquela história da gazela que foge do tigre ou do leopardo e consegue se safar, e a hora que ela se sente que está segura, ela não precisa ir para terapia para se regular. Ela se chacoalha inteirinha e 5 minutos depois ela está pastando como se nada tivesse acontecido. Nós, bichos humanos, perdemos essa habilidade tão de prontidão de se regular. Então nós precisamos de novo resgatar essa nossa habilidade. Então esse é o papel da nossa academia, empoderar o maior número de seres humanos na Terra, porque também a gente tem programas em inglês, que aprendamos de novo, recuperemos essa nossa tecnologia, nossa sabedoria ancestral de autorregulação. Isso, eu diria que nosso kit de sobrevivência em dias incertos / caóticos, com essa tecnologia cada vez mais intensa e com os desafios que isso nos traz, eu diria que do kit de ferramentas de sobrevivência é o mais importante. Porque quando a gente não sabe se regular, o que acontece? A gente sofre as consequências. E hoje, aproveitando, já estou terminando a minha fala, e o pessoal ainda está chegando, viu? Estou gostando de ver aqui, ó, casa cheia hoje. Hoje é o Dia Internacional da Prevenção ao AVC. E eu até falei no Reels que eu fiz no Instagram que a gente traria um pouco dessa atenção, porque as doenças cardiovasculares são dentre os 3 maiores assassinos do planeta. Então, ou seja, as pessoas, primeiro, morrem mais de doenças iatrogênicas. Doenças iatrogênicas, choquem, pasmem, são doenças que são oriundas de efeitos colaterais de fármacos, ou erros médicos. Então, doenças iatrogênicas. Então, essa que mata mais no mundo, ponto. E depois a gente tem doenças do sistema cardiovascular e AVC é incluído numa delas. Então, o AVC tem a ver com essa inflamação nas veias e cerebrais, e isso tem a ver também com falta de oxigenação cerebral. Então, trazer de novo, essa sabedoria que é inata nossa, do ser humano, para nós nos empoderar, fazer isso conscientemente, é salvar vidas.
E é simples, a gente não precisa fazer uma faculdade, a gente não precisa fazer um curso de 6 meses. Só que não basta você saber na teoria. É que nem a história da natação. Você vai aprender a natação pelo livro, não vai dar certo. Né? Você vai ter que se jogar na água, dar as primeiras braçadas, engolir um pouco de água e depois você vai pegar o jeito. Da mesma forma, está aqui eu para trazer os fundamentos e depois a gente precisa praticar, porque quando a gente começa a praticar é que nem ir para academia. Você vai a primeira vez, fica com os músculos meio doloridos. Você faz uma sessão primeiro, aí eu já vou falar o que pode acontecer. Você pode se sentir um pouco nauseado, você sentir com um pouco a cabeça meio zonza, meio leve, formigamento nas mãos, formigamento na cara. Isso tudo são sintomas que você está mudando os marcadores, né, fisiológicos do seu organismo. Tá tudo bem. É que nem, de novo, você lá malhou, fez lá o treinamento, liberou ácido lático, né, rompeu as fibras musculares e depois fica dolorido. O seu corpo entende essa inflamação como uma forma de adaptação. E aí ele busca, então, reparar isso. A mesma coisa quando a gente começa a fazer processos respiratórios, essas coisas podem acontecer. E o que eu vou trazer de orientação, principalmente para as pessoas que é a primeira vez, para vocês irem sentindo, sempre trabalhando a introcepção, ou seja, essa percepção de si mesmo. Você vai, opa, tá bem, tá gostoso. Oh, agora comecei a ficar meio tonto, parece que eu dei uma enjoadinha. Respira normal. Pula uma sequência, pula duas, descansa, curte o som, tá? Então, é muito importante a gente sempre estar consciente do que a gente está fazendo. Porque não é que o professor mandou a gente repete. Não, o professor está dizendo, fique de olho nas suas sensações, tá? Traz a prática, aprende, entende como é que funciona no corpo, mas vai fazendo no seu ritmo. Então, como é uma aula em grupo, eu não vou esperar, não, não é assim. A gente vai estar criando uma base sonora em alguns instantes, e essa base sonora vai ter um ritmo, uma cadência. E dentro dessa cadência eu vou respirar. E essa respiração vai ficar gravada. E essa respiração vai então estar te conduzindo a fazê-la. E aí, de novo, você vai fazendo. Em algum momento você quer dar um tempo. Eu vou esperar um pouquinho, pular uma, pular duas. Vou retomar. E a dinâmica vai acontecendo, eu vou guiando vocês, vou falando com vocês o tempo todo. Em alguns momentos eu não vou falar nada, vai ser só som. Enfim, vai acontecendo. Eu nunca sei o que exatamente vai acontecer porque eu não preparo um script. É muito do que o campo está me informando. Tá? Se tem alguém, é importante dizer, cardiopata, com a pressão alta, eu peço uma atenção dobrada. Tá? Eu tenho uma arritmia. Tá? Atento. Né? De novo, não tem restrição, esse tipo de prática é suave. Não é uma prática intensa de um workshop, enfim. É uma prática restaurativa. Mas eu só peço a sua atenção para, de novo, é geral essa atenção, tá? Mas só estou dizendo que fique atento como é que você está se sentindo. Tonteou um pouquinho? Relaxa, tá tudo bem. Então quem quiser, nesse instante, pegar os seus fones de ouvido, se ainda não pegaram, eu vou pedir para vocês sempre deixarem os microfones, não abrirem os microfones, eu vou deixar aqui todos mutados, que eu tenho esse comando aqui. Caso alguém abrir no caminho, talvez eu esteja com as mãos ocupadas, tá? Então eu peço que não abra, porque daí dá interferência no som que a gente vai estar fazendo. Ok, última instrução. Nós vamos trabalhar com uma respiração completa, na medida do possível, que você dê conta. O que é uma respiração completa? Quando você inspirar, você vai procurar criar espaço em volta do seu abdômen. Ou seja, você vai encher a barriga, não é o termo correto, mas vulgarmente falando você vai expandir o abdômen, criar espaço no seu assoalho pélvico, nos músculos, né, que estão ali na pelvis. E depois, ainda cabe muito ar, você vai sentir que dá para, como se as suas costelas estivessem indo para os lados. E, por último,
o peito para frente. Agora eu peço a atenção de vocês que quando a gente respira profundo, comumente falando, é muito comum as pessoas fazerem assim, ó. Respira fundo, né? Então, a linha dos ombros sempre relaxada, no máximo possível, o máximo que você tiver essa consciência de si mesmo. Eu não estou vendo vocês, mas eu vou lembrar. Vocês relaxam os ombros, a língua no céu da boca, etc. Eu vou dando os lembretes conforme eu vou sentindo aqui, porque são coisas comuns que a gente faz quando a gente não está acostumado com esse tipo de prática. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa e já vamos começando. Assim, a gente vai até provavelmente umas 10, 10 e pouquinho. No final, eu não falo mais com vocês, não vou chamar vocês de volta, nada. A gente vai simplesmente deixar a musiquinha suave para terminar e vocês fiquem aí em meditação, relaxando, saiam da sessão a hora que vocês sentirem que querem sair, tá? E aí, de novo, fica o convite para conhecerem a Academia Viva. Eu vou deixar meu Instagram. Então me acompanhem lá para vocês ficarem por dentro das iniciativas todas. Tem curso presencial acontecendo em novembro, em São Paulo. Tem Masterclass acontecendo em São José dos Campos, São Paulo também. E tem um trabalho muito intenso, bonito, que vai ser um trabalho de cura, que vai acontecer em São Paulo também, pouquíssimas vagas, super limitado. Aí já é uma imersão mesmo de um dia todo, não só comigo, mas com outros terapeutas, tá? Então, em breve eu vou compartilhar lá no grupo da comunidade Respiração. O link do grupo tá no meu Instagram. Então, depois, que quiser, se não der para pegar agora, pede para o seu convidado, se você não tiver, o convidado, perdão, o seu anfitrião que te trouxe, né, que te convidou, para compartilhar com você o meu Instagram e o link está lá na bio. Ok. Então, nesse momento, permite que seus olhos se fechem. A gente vai estar ainda sentados, com a coluna ereta, de uma maneira confortável. E vai se conectando com a sua respiração sem alterá-la. Simplesmente se tornando consciente da respiração. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento da sua vida, mas eu te convido nesse momento a simplesmente soltar qualquer que seja o peso que está te afligindo. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira: eu vou contar até 3, a gente vai soltar o ar pela boca com um som de alívio. E aí a gente pode inclusive até deixar o pescoço cair rumo ao peito, como se estivesse colapsando em si mesmo. Mantém a coluna ereta, mas solta o peso do pescoço. E aí, enquanto a gente vai fazer isso, a gente vai contrair o abdômen e soltar o máximo de ar possível. 1, 2, 3. Solta todo o ar, segura vazio. 1, 2, 3. Inspira profundo.
Relaxa os ombros, engole, língua no céu da boca. Relaxa os ombros. Segura cheio, sente essa plenitude. 3, 2, 1. Solta com alívio e solta o pescoço de novo. Esvazia, esvazia, esvazia. Segura vazio. 1, 2, 3. Inspira profundo e segura cheio. Engole, relaxa os ombros. Língua no céu da boca. Foco no centro do peito. Se tiver qualquer tensão, solta. 3, 2, 1. Solta de novo. Deixa a sua respiração natural. E checa contigo mesmo como é que isso te fez sentir. Só soltar o ar profundamente com um som de alívio, inspirar profundo, segura cheio. Repetir isso 3 vezes. A gente chama essa manobra de reset. É uma reinicialização do sistema. Então a gente vai começar com uma respiração nasal. Eu tô com o nariz um pouco bloqueado, então talvez você me escute fazendo uma respiração bucal, tá? Mas a sugestão então é nasal. Nariz inspirando. E nós vamos exalar com um som de alívio. Só que essa exalação vai ser um pouquinho mais longa. E no meio do caminho a gente vai reter com os pulmões cheios. Vai ficar óbvio quando o som começar, tá? Então a gente vai fazer ainda dessa parte sentado. E depois a gente vai fazendo outras dinâmicas. Vai sentindo esse som, sentindo essa cadência e vem comigo. 2, 1. Profundo, segura, relaxa os ombros, solta. Segura, solta.
e solta com som, sente o seu som. Se você quiser, abre os braços, levanta eles e solta. Se você quiser também, inspira, olha lá para trás, até o seu limite, sem forçar. Solta, cabeça rumo ao peito. Vai sentindo o seu corpo, vai conversando com ele. Vai sentindo como esses estímulos vão te tocando. E sente que cada respiração você se nutre mais. Vai sentindo também se é hora de dar um tempo, de descansar um pouco. Vou fazer mais 10.
exalação, sente a vibração das cordas vocais. Mais 5. As últimas 3. A última. Inspira profundo. Segura com os pulmões cheios, língua no céu da boca. Relaxa os ombros. Foca no centro do peito. Você vai segurar aí até o seu limite. Se estiver muito intenso, você solta. E quando você precisar soltar, você solta com um som de alívio. E deixa a sua respiração natural. E mantenha a atenção no centro do peito. Fica presente. Mantenha a sua respiração o mais suave possível, o mínimo possível. Quase imperceptível.
Perceba esse espaço seguro de acolhimento dentro de você. Eu vou te convidar então, se você quiser se deitar, mas vou te lembrar para ficar consciente o máximo possível. Se você preferir ficar sentado, também é possível. Se precisar se espreguiçar, sente o que o seu corpo está te pedindo. A ideia desse sistema é despertar novamente a sabedoria do corpo. O corpo sempre sabe, né? Então talvez a gente que precise aprender a ouvir o que o corpo está querendo. Quer mudar de posição, quer fazer algum alongamento necessário, quer deitar com ou sem travesseiro. Vai sentindo, vai tendo consciência da sua necessidade. Mas quem quiser, a partir de agora, fazer deitado, fica ao seu critério. No mesmo fôlego, uma inspiração dupla. Lembra, inspira abdômen, costelas e peito. Relaxa. Inspira. Recolhe o abdômen na exalação. Se você respirar pela boca, vai ficar um pouco mais intenso. Se quiser, experimenta.
Mergulha. Profundo. Solta o controle.
4. A última. Inspira bem profundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Segura aí. Foca no centro do seu peito. Segura o máximo possível. E quando precisar novamente, você solta e deixa a sua respiração natural. E eu vou te convidar para fazer uma viagem no seu íntimo. Então, na medida do possível, fique consciente. E eu vou te convidar a encontrar uma pessoa. Essa pessoa é você mesmo, com 6 ou 7 aninhos de idade. E ela vai estar te aguardando no santuário do seu coração, literalmente no centro do seu peito, onde o seu coração se encontra. E quando eu contar até 3, uma imagem vai simplesmente aparecer na sua tela mental, como se estivesse surgindo do centro do seu coração. 1, 2, 3. Encontre você, criança. Agora é o seu momento de ter um momento com essa sua criança, esse eu criança.
que vive dentro de você, que traz todas as suas memórias, a sua espontaneidade, o seu jeitinho tão único. E eu vou contar até 13 e você vai começar um diálogo, se já não está acontecendo. Mas a única coisa que eu te digo é, primeiro, escuta. Reconhece os olhinhos dessa criança e deixa que o seu subconsciente traga as sensações, os sentimentos, tudo que essa criança quer te lembrar e quer te falar. 1, 2, 3.
Vou contar até 3. E o jogo inverte. Agora você vai poder trazer algumas coisas para essa criança. E o que vai ser sugerido você trazer é a segurança que o adulto, que é você, pode trazer para essa segurança, para essa criança. De tudo que faltou, da falta de atenção, da repressão, da falta de liberdade, da falta de carinho, da falta de toque, de todas as faltas. Agora você pode reparar isso, você pode restaurar essas dores. E você vai fazer isso simplesmente afirmando: eu restauro. Eu restauro a falta de carinho. Eu restauro a falta de toque, a falta de privacidade, a falta de respeito, a falta de jeito. Eu restauro a falta de um ouvido mais amigo. E siga restaurando. Deixa a sua intuição te levar. 2, 3, restaure.
restauração está feita. A restauração está feita. A restauração está feita. A restauração. Sinta essa alegria da 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 restauração. Sua criança é a sua melhor amiga. 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 O coração se abre em contemplação. O coração se abre em contemplação. Essa criança se abre, sorri em contemplação. Essa criança se abre, sorri em contemplação. Essa criança se abre, sorri. A sabedoria vem da espontaneidade. Essa criança se abre, sorri a cada momento. Espontaneidade. Essa criança se abre, sorri a cada momento. Espontaneidade. Essa criança se abre, sorri. Não existe mais medo. Espontaneidade. Essa criança se abre, sorri. Não existe mais medo. Espontaneidade. Essa criança se abre, sorri. Não existe mais medo. Espontaneidade. Coragem é um ato de amor com o desconhecido. É um ato de amor com o desconhecido. É um ato de amor com o desconhecido. Eu estou pronto para viver a aventura que é a minha vida. Eu estou pronto para viver a aventura que é a minha vida. Eu estou pronto para viver livremente, que é a minha vida. Eu estou pronto para viver livremente, que é a minha vida. Eu estou pronto para viver livremente, que é a minha vida. Eu estou pronto para viver livremente, que é a minha vida. Eu estou pronto para viver livremente, que é a minha vida. Eu estou pronto para dançar, celebrar a cada momento dessa sagrada vida.